Nós vamos ver a história de Jacó quando nós olharmos para nós e percebermos que estamos em desafios, em momentos difíceis de nossa vida, que a gente precisa da intervenção de Deus. Há momentos em nossas vidas que a gente precisa de um encontro real com Deus. E a história de Jacó, uma história de Davi, homens que tiveram contato sobrenatural com Deus, ela nos mostra sim, que eles vieram até o Senhor e que eles clamaram pela intervenção do Senhor nos momentos mais difíceis da vida deles. E nos momentos mais difíceis de nossa vida é a hora que a gente mais precisa da intervenção do Senhor, que a gente precisa do milagre de Deus, que a gente precisa do mover sobrenatural de Deus. Às vezes a gente está exausto, cansado, e a história de Jacó ela é assim. Ele estava metido numa enrascada tão grande, envolvido num roubo de uma grande herança, e agora ele estava ameaçado de morte, ele estava exausto, ele estava aí fugido nesse instante. E ele tão cansado, clamou a Deus, orou a Deus, mas ele fez uma pedra, um travesseiro. Imagina o nível de cansaço. Em Gênesis o relato está escrito. E aí, quando a gente busca o Senhor de forma correta, o sobrenatural de Deus nos visita. E o que aconteceu foi que Jacó, com uma oração e um coração sincero, ele clama a Deus, e o sobrenatural de Deus veio sobre sua vida. O divino veio até o real, o físico, o nosso físico natural. E aí o mundo do Espírito se abre para ele, e de forma maravilhosa, interessante, por causa de uma oração, um clamor, um arrependimento. Ele estava extremamente arrependido do que ele tinha feito, como ele estava lidando com as demandas da vida. Ele ora a Deus, e o Senhor vem de encontro a ele. E a Bíblia diz que uma escada gigante, que vinha dos céus à terra, em que anjos subiam e desciam. Deus abre o mundo do Espírito para ele, e ele vê essa maravilha. Ele tem um contato com o sobrenatural, com o transcendental, com o divino. E Deus começa a mostrar para ele qual era o propósito da vida dele. Como todos nós temos um propósito nessa terra. Por isso eu creio que esta manhã o Senhor quer abrir os teus olhos espirituais, para que tu entendas os teus propósitos. Jacó achava que aquela riqueza que ele roubou do irmão seria tudo, mas Deus tinha algo maior, mais profundo. E os olhos do espírito dele precisavam ser abertos para dizer: Jacó, tem aqui entre os céus e a terra, tem uma escada, tem uma rota, tem um rumo que é para a sua vida, e este é o verdadeiro rumo que eu tenho para você. E Jacó fica admirado, extasiado em ver aquela escada gigantesca. E o Senhor se manifesta para ele e diz: eu sou o Senhor Deus de Abraão seu pai, e Deus de Isaque. E diz mais ainda: essa terra em que estás deitado, vou dar a você e a sua descendência, Jacó. E a sua descendência vai ser como o pó da terra, e vai se estender ao ocidente e ao oriente, e ao norte e ao sul. Olha que experiência fantástica. No meio de uma crise tão violenta, o Espírito de Deus veio, o sobrenatural de Deus veio e toca ali em Jacó, traz a novidade dos céus, porque nós somos dos céus. Deus nos fez, nós estamos nessa terra de passagem, e as promessas dele para as nossas vidas haverão de se cumprir. O propósito que Deus tem com você, e ele diz: e eu estou, Jacó, com você, e eu vou te guardar por onde quer que você vá, e não vou te deixar até que eu cumpra o que eu tenho te falado. Que maravilha! Você pode aplaudir o Senhor. É o sobrenatural, o sobrenatural. Ele viu a face do Senhor, ele foi tocado pelo Senhor. E é assim, queridos, que nós precisamos e devemos desejar o sobrenatural em nossas vidas. Você pode aplaudir ao Senhor? Quantas vezes nós estamos em desafios gigantescos das nossas vidas, e a gente precisa
de uma intervenção do sobrenatural. E a gente precisa de um mover divino. E a gente precisa que os céus se movam na nossa direção. E na história de Jacó, nós vemos isso claramente, porque Jacó está ali, ele tinha tentado roubar a herança do irmão, deu tudo errado, a mãe meteu ele naquela enrascada, e o que aconteceu ali? O que aconteceu foi que o irmão jurou ele de morte, disse: meu pai vai morrer num dia, eu te mato no outro, mas você não vai poder ficar assim. A briga por herança, elas sempre aconteceram desde os tempos bíblicos. E agora, como ele sabia que aquele irmão dele era do PCC, ele com certeza ia cumprir o que estava dizendo. Um era santo, fazendo coisa errada, e o outro visivelmente envolvido com coisas erradas, muita coisa errada. E aí ele vem com uma declaração: você vai morrer, o irmão dele disse. Aí Jacó sai fugido, foge para uma outra cidade, vai para Padan-Aram. A mãe e o pai dizem: vai, porque teu irmão vai te matar, a gente conhece, ele não vai respeitar a gente, ele vai te matar. E ela disse: eu não quero que 2 filhos morram no mesmo dia, porque se Esaú, irmão dele, que foi roubado da herança, matasse Esaú, matasse Jacó, a tribo inteira ia matar Esaú, porque era olho por olho, dente por dente. Ela disse: eu não vou perder 2 filhos no mesmo dia. E ele foge num desespero ali, na busca de Deus, e o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Jacó, esse personagem, ele é neto de Abraão. E a promessa que Deus deu a Abraão, Deus se mostra para ele no momento mais difícil da vida dele, no momento de fuga, de desespero. O Senhor comparece na frente dele e diz assim: eu vou fazer você herdar essa terra. Então, o que é que nós queremos falar aqui? Como é que nós vamos andar no sobrenatural de Deus? Se você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, você tem uma promessa de Deus, você é um filho de Deus, você nasceu de novo. O sobrenatural, ele tem que fazer parte da sua vida. O transcendental, o divino, ele tem que ser algo que diz respeito a você. Eu posso ouvir amém, igreja? Não é algo distante, não é algo longe, é algo que tem que ser da sua vida, do dia a dia. O sobrenatural se tornar algo natural na sua vida, e eu creio que isso é possível. A Bíblia diz no livro de 2 Coríntios 4:18, ele diz assim: não atentando nós nas coisas que se veem. Diz: não fica prestando atenção só porque é tangível, só porque você vê, não. Eu posso ouvir amém, igreja? 2 Coríntios 4:18, você pode anotar aí. Ele diz: não presta atenção só para isso. Ele diz: mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Olha esse texto aí, por favor, o texto na tela, queridos. 2 Coríntios 4:18, ele diz: ei, vocês ficam prestando atenção só para o que é isso aqui? Ele diz: não atentando nas coisas que se veem. Não fique só de olho nisso aí, porque há algo mais, há o sobrenatural de Deus na nossa vida. Nós temos que ativar o mundo do Espírito em nós. A Bíblia, existem mundos diferentes, nós estamos aqui nesse mundo físico, mas há um mundo espiritual todo ativado. Você veio aqui porque você veio adorar a Deus, que é um Deus do sobrenatural, que é divino e que é Espírito. A nossa conexão e oração não é com um homem que você veio aqui. Você veio buscando a Deus, você veio à procura de Deus. Eu posso ouvir amém? Então ele é sobrenatural agora. É só isso? Não, há mais, há algo mais profundo que nós podemos entrar e receber da parte de Deus. Você pode aplaudir ao Senhor? Você tem que aprender a ativar o mundo do Espírito, entrar nas dimensões, viver nas dimensões espirituais também, porque quando você viver nessas dimensões espirituais, você vai experimentar milagres. Eu quero dizer que milagres vivem numa atmosfera, pobreza vive numa atmosfera, riqueza vive numa atmosfera, o sobrenatural vive numa atmosfera. O mundo espiritual, amados, o mundo físico são atmosferas, são dimensões. Você pode escolher a vida inteira viver na dimensão do tangível, mas você adora um Deus invisível, mas real. M-A-S, ele é invisível, entretanto real. Posso ouvir amém? Você veio para essa igreja cultuar, ainda agora você entrou na adoração para adorar um Deus invisível e que ele é real. Você fez a conexão com o divino.
Só que eu quero te dizer, nós podemos entrar em uma atmosfera mais profunda no relacionamento com Ele. Às vezes a gente vive nas nossas atmosferas de doença para todo lado. Você tem que sair dessa atmosfera. Às vezes você está numa atmosfera, você vive uma dimensão de tudo na sua vida é confusão. Você tem que romper essa dimensão. Eu posso ouvir amém? Você tem que sair das dimensões erradas. Você tem que sair das dimensões erradas da sua vida e entrar nas dimensões corretas. Porque no dia que você entrar na dimensão do sobrenatural, você vai experimentar de provisão, de bênção, de cura, de saúde divina, de alegria e mesmo a meio de desespero e tristezas. Você pode dizer amém? Por isso que você tem que aprender a acessar. Diga, eu preciso aprender a acessar as dimensões espirituais. Diga, eu preciso aprender a acessar as dimensões espirituais. Ai, apóstolo, eu tenho medo disso. Medo do quê? Você tem que desejar, porque no dia que você começar a entender e a passar a andar mais no sobrenatural, nas dimensões espirituais maiores, você vai ver que uma vida de fracasso vai ficar para trás, e tudo que você fizer, você vai prosperar. Esse é o decreto da palavra de Deus. Você pode aplaudir ao Senhor? Você tem que sair das dimensões incorretas. Diga amém. Diga, dimensões incorretas. Às vezes você está nas dimensões incorretas. Tudo que for incorreto na sua vida tem que sair. Você quer o sobrenatural de Deus, você quer experimentar as bênçãos de Deus, mas você precisa ter ações, precisa ter experiências. E como você vai aprender a trabalhar nessas dimensões? Tem que se trabalhar. Não é um negócio que cai do céu na tua cabeça, mas é algo que você precisa a fazer processos. Você quer viver uma vida do sobrenatural? Quer ter experiência com sobrenatural com Deus? Quantos gostam? Eu queria ter uma experiência sobrenatural com Deus. Por exemplo, quando eu vi aquele texto aqui, aquilo ali foi uma experiência que eu tive com Deus, uma visão, um versículo que eu nunca tinha visto, nunca passado pela minha mente. E o Senhor me fala de forma audível. Você quer ouvir a voz de Deus? Ai meu Deus, eu tenho medo, vou me arrepiar. Não! Desejar. A Bíblia diz assim: eu quero que vocês desejem as coisas espirituais. Eu quero que vocês desejem os dons do Espírito. Você pode dizer amém? Ele diz: buscai o amor, segui com todos, mas buscai com zelo os dons do Espírito. Diga assim: eu preciso buscar com zelo. Fale: eu preciso buscar com zelo. Diz isso para 2, 3 pessoas. Você vai buscar com zelo. Busca com zelo. Buscar com zelo, não é de qualquer maneira. Por exemplo, eu contei a experiência ali com os indígenas, né, com essa visão que Deus me deu. Eu disse: mas Deus, o que é isso? Hoje eu vejo na nossa vida, na minha vida, os confins da terra, onde o Senhor tem nos levado, nos continentes que fomos, nas igrejas, na Europa, na Ásia, onde já tivemos pregando o Evangelho, ensinando, ministrando, confins da terra. Mas esses dias, os confins da terra, o Senhor já falou que os teus confins é aqui também, Amazonas. E aí, o que mais? Isso é o que Deus tem para mim. Você é discípulo dessa igreja, está no bolo comigo de alguma maneira, direto ou indiretamente. Mas e o projeto que Deus tem para ti? Tu tens que saber, Senhor, qual é o meu propósito de vida. Porque se você só está para fazer uma família, para ter 2, 3 filhos, ter um carro bom, legal, ter um sítio, eu estou trabalhando para ter uma fazenda, isso e aquilo, e aí quando eu tiver velho, eu vou morar lá. Deixa eu te dizer, velho, é o seguinte: e se tu morrer antes? Que um monte de gente pensa isso. Será que esse Deus Todo-Poderoso que te criou tão perfeito, te fez para você acabar tendo 2, 3 filhos? E vão até esquecer de te visitar, alguns esquecem. Sim ou não? Tá aí, os pais sabem. Esquecer até de você na velhice. E você descobrir que tudo que você semeou a vida inteira, você estava fora do propósito. Você pode ter tudo isso, casa, carro, sítio, o que você quiser, mas você precisa estar no propósito de Deus. Até porque Deus até quer, e Deus quer até prosperar a sua vida, mas você não pode sair do propósito dele. Você precisa buscar experiências com Deus. Eu estava falando no caminho de vindo aqui para a igreja hoje de manhã, falando das experiências com a minha esposa, sobre
tribunais divinos. A gente tem um livro, escrevemos um livro sobre isso, tem fora, mas as nossas várias experiências que tivemos indo às cortes nos céus. E o que é ir às cortes nos céus? Quando a sua oração não está mais, você já orou, faz ano, faz tempo, isso, aquilo, ora, tem coisas travadas, tudo que está errado, tem uma razão porque essas respostas não vieram. E a gente vai às cortes divinas, tem um processo de você ir à corte divina, tem um protocolo, e a gente sabe sobre isso, e a gente já teve muitas experiências sobrenaturais indo à oração das cortes dos céus. Tem muita gente que não entende nada sobre isso e faz qualquer tipo de oração, você não vê milagres. Lembra que eu disse, tem protocolos para você acessar o sobrenatural. Quando eu vou à corte divina, eu vou diante do juiz de toda a terra, eu oro a Deus, Deus o juiz de toda a terra. Eu não vou diante do meu pai, eu vou diante do juiz que julga todas as causas. Mas quando eu vou para uma corte, eu tenho que ir preparado, senão eu pego bala lá. Se eu for todo errado para aquela corte, e se eu até mentir para o advogado, e o juiz ficar diante dele, claro, aquilo ali, há um demérito que vai vir ali, há respostas que vão vir contra a minha vida. Então, a gente aprendeu, e nas cortes, quando a gente vai, são experiências sobrenaturais. Eu estava falando com ela sobre a pastora Luana. Quem lembra da pastora Luana? Aquela pastora que estava com câncer nos 2 seios. E teve momentos da vida dela, assim, muito difícil, foi uma guerra. Mas um dia ela nos ligou, já tinha passado tudo, já tinha feito um monte de coisa. Mas ela ligou com uma notícia pior ainda. Sabe quando a coisa está pior e fica pior? Tipo assim, venci, quimioterapia, isso, aquilo, outro, mas agora não deu certo por causa disso, por causa daquilo. E aí, gente, eu disse, Esther, nós temos que ir para as cortes, tem alguma coisa errada, não pode. E aí, Luana, ligamos para ela, Luana, vamos nas cortes agora com você. E entramos nas cortes num processo de oração. E o sobrenatural, a apóstola teve umas visões, viu, falou, vimos o que vinha acontecendo, o que era, quebramos os decretos que estavam ali. Satanás, ele é um adversário seu, que de dia e de noite, a Bíblia diz no livro de Apocalipse, capítulo 11, versículo 12, que Satanás nos acusa diante de Deus dia e noite. Dia e noite. Eu estava conversando com um pastor, um apóstolo lá em Brasília ontem, e ele estava me dizendo, apóstolo Arão, eu tive Covid, e na Covid eu tive muitas visões, eu estava dentro do hospital, e ele disse que ficou 20 dias dentro do hospital. Ele disse que chegaram lá umas 2 médicas endemoniadas, literalmente. Uma chegou com ele e disse, eu vou te entubar. Ele disse, você não vai me entubar. Disse, vou, você já sabe que você vai morrer, então eu só vou acelerar isso. Isso é coisa que um médico diga, amados. Ele disse, a senhora não vai fazer isso, a minha esposa tem que estar aqui, eu não lhe autorizo. Não, você não presta mais. Para encurtar a conversa, irmãos, a esposa chegou lá, eles discutiram, não foi entubada. Não foi entubada. E aí depois ele viu a atuação de Satanás numa outra visitação, espírito de morte. Ele disse assim, apóstolo, o espírito de morte foi no meu quarto. E aí contou umas coisas assim tão estranhas, tão interessantes, do sobrenatural de Deus, e o Senhor disse para ele que ele não ia morrer. Quando ele saiu daquele quadro lá, terrível, né? A gente aqui em Manaus orando, o apóstolo René pediu para a gente orar, e ficamos dias orando pelo apóstolo Manuel, e ele falou que quando ele saiu, voltou, procurou o melhor pneumatologista de Brasília, um senhor nos seus 70 e tantos anos, e disse assim, eu tenho que descobrir o que aconteceu comigo. Quando esse médico super experiente olhou, leu os exames dele, olhou para ele e disse assim, eu não sei como você está vivo, porque aqui seus pulmões estavam estragados, um pulmão de uma pessoa morta, como é que você está vivo? Você pode aplaudir ao Senhor? Milagres! Você está aqui nessa casa de Deus, porque você quer aprender sobre milagres de Deus. Eu posso ouvir amém? A gente precisa eu preciso entender dos códigos do sobrenatural. A primeira coisa, eu preciso me expor. Eu tenho que me expor, tenho que estar nas exposições das verdades do reino. Semana passada, o Paulo Marinho trouxe um discípulo aqui, que o cara estava lá com tudo para fora, lá, morrendo. Né, Paulo? Quem viu o testemunho semana passada aqui? O cara estava morrendo, gente, tudo.
Os médicos estavam tão preocupados com a parte aqui das vísceras dele lá, eu não sei qual, não me lembro qual era a questão, que esqueceram um ferimento lá que até apodreceu na perna dele. Ficou paralisado nas mãos, a mão e o que mais ficou paralisado? A mão e o pé, e o médico disse: senhor, foi no ortopedista, ele disse: você vai ter que se acostumar para o resto da sua vida, que você não vai poder mais mexer a mão nem o pé. Pois semana passada ele estava aqui, sexta-feira ele estava aqui se movimentando, falando das glórias de Deus, porque Deus é um Deus de milagres, Deus é Deus que opera, que faz maravilhas. Você pode aplaudir ao Senhor? Foi curado, suas vísceras perfeitas, e o decreto que o médico tinha dito, que ele não ia mais mexer a mão, ia ser um aposentado pelo INSS, e aquele decreto foi quebrado pelo poder e a intervenção do sobrenatural, feita através da oração. Por isso eu preciso, há códigos, diga assim, há códigos, para eu ser visitado pelos céus, e uma dessas dimensões aí, eu preciso andar em espírito. Diga, eu preciso andar em espírito. Aí eu quero lá Gálatas 5,16 na NTLH. Vamos ver o que a Bíblia diz. Você quer ter o toque do sobrenatural de Deus? Você quer receber as bênçãos do Senhor? Você quer orar assim? Ora e o milagre acontece. Amém? Quantos querem ter essa experiência assim? De você orar, de você ver a glória de Deus, de você ir por um caminho, Deus diz: pega outro que tem um bandido ali, você sai daquele caminho, de você estar fazendo um bom negócio, aparentemente um bom negócio, o Espírito Santo diz assim: não faz, foge que é laço, como é que diz? Pula que é laço, chuta que é laço. Claro que Deus não vai usar isso aí, né? Mas Deus vai dizer: não faz negócio, vai lá. De repente, você está no sobrenatural, Deus coloca pessoas certas na sua frente. Eu lembro daquele empresário que teve aqui, falando na rede dos empresários, ele dizendo que ele é um trabalhador do Bradesco, né, um caixa do Bradesco lá, e de repente veio algo diante dele, um posto de gasolina na frente dele. Ele disse: meu Deus, ganhando um salário não dava nem 5 mil reais, recebeu uma proposta de ter um posto de gasolina, e ele conta aquele milagre assim, você fica: como Deus vai colocar as pessoas certas na hora certa para você que anda no sobrenatural de Deus. Por isso você tem que ter cuidado com as alianças que você faz, você tem que estar sensível aos códigos. Aí a Bíblia diz assim: quero dizer a vocês o seguinte: deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana. Posso ouvir amém? Então a primeira coisa que você tem que aprender a andar no Espírito. Diga, eu preciso aprender a andar no Espírito. Você tem que andar no Espírito. Diga amém. Diga, eu tenho que andar no Espírito. As mulheres bravas dessa igreja, eu tenho que andar no Espírito. Diga. Está cheio, aqui está lotado, irmão. E elas são metidas. Você vai andar no Espírito, sua meiga. Mulher meiga, delicada, mansa, matriarca, né? A glória. E diz: você vai andar no Espírito. Aí ele diz assim: eu quero que vocês, o seguinte, que deixem que o Espírito de Deus, porque se você deixar o Espírito de Deus dirigir sua vida, você não vai seguir os desejos da carne. Porque a carne, a Bíblia diz, olha o texto, vamos continuar o texto. O texto diz assim: porque, vamos lá, ele diz assim: porque o que a nossa natureza humana quer é contra o que o Espírito quer, e o que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos, e por isso vocês não podem fazer o que vocês querem. Versículo 18. Porém, se é o Espírito de Deus que guia vocês, então vocês não estão debaixo da lei. Debaixo da lei do quê? Debaixo dessa lei do pecado, para fazer a coisa errada. Se o Espírito está no controle, se você deixa a sua vida na mão do Espírito, você faz o que Ele quer, você não vai fazer o errado. Você não vai ser, o errado vai estar no teu couro, comendo no couro para você fazer, você está lá: não, eu sou de Deus. Você vai entender mais adiante. Olha só, ele diz: as coisas que a natureza humana produz são. Aí ele vai dizer: o que é isso aí? Ele diz: você não sabe o que é andar na carne? Então eu vou te dizer assim: você vai andar no Espírito. Como é que é andar no Espírito? Às vezes, para a gente entender o que uma coisa é,
é melhor a gente saber primeiro o que ela não é. Para você saber, vou dizer de novo, às vezes para a gente saber o que uma coisa é melhor primeiro a gente saber o que ela não é. Então ele diz assim, como é que eu andar na carne? Andar na carne, se você deixa, ele diz assim, quando a natureza humana produz, a gente por natureza, nós somos tendenciosos à imoralidade sexual, a gostar de imoralidade, de sacanagem. Ai, apóstolo, não dá nem para dizer, gosta ou não gosta? Que a gente gosta. A natureza carnal gosta de imoralidade. Tá? Ele diz assim, o código é que se você deixa a carne dominar, você bloqueia a ação do Espírito. Você quer orações respondidas, você está orando pelaquela empresa, você está orando pela tua casa própria, você está orando pelos milagres na vida dos teus filhos. E você tem que bloquear essa natureza carnal, porque ela entra e ela sai destruindo tudo. Outra coisa que ele diz, são conhecidas, tá? A carnalidade, imoralidade sexual, impureza, as ações indecentes, continua. A adoração de ídolos, as feitiçarias, agora entra, as inimizades dos relacionamentos aqui, Inimizades, diga inimizade. O que mais? As brigas. Se você é uma pessoa que anda no Espírito, tu tens que fugir das inimizades. Porque Satanás todo dia quer colocar você inimigo de alguém, quer fazer você ter briga com alguém. Ele diz, isso é coisa da carne, para de ser briguento. Diga para a pessoa ao seu lado aí, para de ser briguento. Fala aí para o Roberval isso para ele ouvir. Pare de ser briguento. Pare de ser briguento. Pare de ser briguento. Vamos ver como é que diz aqui para os surdos. Briguento. Como é que é briguento na língua dos surdos? Pare de ser. Pare de ser briguento. Pare de ser tinhoso. Isso é carnalidade. Quando você é uma pessoa briguenta, você bloqueia o Espírito. Diga misericórdia. Você que gosta de brigar com seu marido, aqui não tem nenhuma mulher assim. Morreu tudinho. Eu acho que alguma ressuscitou. As brigas, as ciumeiras. Sabe que você que é ciúme, você tem um problema emocional em você, uma insegurança, algum abandono. Não, quem ama, cuida e protege. Que nada, doente. Você tem que tratar isso. Ciumeira é obra da carne. Sua carne gosta disso para proteger. Ei, você quer sobrenatural de Deus? Ele diz assim, anda no Espírito, para com isso. Amém? Falar que as mulheres, digo amém. Os homens, os casados, os noivos, os solteiros, os encalhados. Tem de tudo aqui. Ele disse assim, você quer o sobrenatural de Deus? Eu quero, Senhor, eu quero poder orar, ver a glória de Deus, eu quero estar em casa, dormir, o Espírito Santo falar comigo, me direcionar, eu quero em um momento da vida da minha família, ter experiências de que Deus falou, que Deus quer dirigir a minha casa, o futuro dos meus filhos. A gente tem que desejar isso. Tá, mas aí a gente tem que tirar essas carnalidades. Aí ele continua, vamos lá, volta o texto aí. Ele diz, as ciumeiras, os acessos de raiva. Você que tem acesso de raiva, você trava o espírito. Como é que eu faço então para controlar minha raiva? Porque eu resolvo logo, apóstolo. Não gosto não. Calma. Você vai deixar o Espírito. Você pode até ter essa raiva. Eu vou engolir minha raiva. Não engole que vira câncer. Você vai respirar. Vamos lá, porque você é muito ansioso. Você vai respirar. Vamos fazer um exercício. Apóstolo, já quero lhe matar. Não, eu sei que é assim. Quando você tem esses excessos, você diz, isso não é de Deus. Meu Deus, me controla. Não é Deus que vai te controlar, é você. Você vai dizer, Espírito Santo, me ajuda. Eu quero ir lá e eu quero dar na cara. Eu quero ir lá, eu quero dizer para aquele filho
filho de Jesus. Apóstolo, o senhor não sabe o que aquela mulher fez com meu filho na escola. Me deu vontade de ir lá. Você é uma mulher cristã. Cristo está em você. Você é controlado. Você tem um controle de Deus na sua vida. Aí você vai dizer, quem é que está te controlando? A gente quer o sobrenatural. Por isso que ele diz assim, tem uma briga do espiritual com a carne dentro de você. Raiva, ambição egoísta, desunião, as divisões. Vamos lá, mais adiante. As invejas, as bebedeiras, as farras. Inveja é muito interessante, que às vezes você vê o irmão chegando com um carro, mudando de casa, com uma roupa bonita, você está inveja, você já começa a acusar a pessoa. As bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Repito o que eu já disse, os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Então, o reino de Deus não consegue vir sobre você. Não é só sobre céu, é sobre o dia a dia. É sobre a minha oração respondida. Eu quero viver em paz com meu cônjuge. Apóstolo, não consigo ter paz. Eu queria que a minha casa tivesse paz. É tanta confusão. Os meus filhos são adolescentes, brigam igual dois cão dentro de casa. Apóstolo, eu tenho uma crise financeira o tempo inteiro. A gente ganha bem, está ganhando bem, mas ganha até 30 mil, mas não dá para nada. O que é isso? E aí eu olho lá para o casal, eles vivem com salário mínimo, dá 3 salários, 4 salários. Eu vou na casa dele, lá daquele irmão, eles têm uma paz, os filhos são fantásticos, e os meus são endemoniados. O que é? Aí você tem que fazer uma checagem. O que é? Onde que tu está dando vazão para a carne? Ai, amém, aí sai da igreja, o cara dá uma encostada lá, filho de uma égua, aí dá um cotoco para o cara. Aí descobre que você deu cotoco para o pastor da igreja. Então é uma crentalhada. A gente tem que ver ser melhor, irmãos. Ande no Espírito. Aí ele vai continuando, 22. Mas o Espírito de Deus, quando o Espírito de Deus está no controle nosso, ele diz assim, vai produzir, vamos ler. O que ele produz? Amor, o que mais? Alegria, paz, que mais? A humildade. E contra essas coisas não existe lei. Você pode aplaudir ao Senhor? Aí continua, 24. As pessoas que pertencem a Cristo Jesus. Quem é de Cristo aqui? Você pertence a Jesus? Quem é de Jesus Cristo que levante o braço? Vigia a vaza. Meu Deus, limpa. As pessoas que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a natureza humana delas, junto com todas as paixões e desejos dessa natureza. Coloca uma cruz aqui no fundo aqui para mim, por favor. As pessoas que pertencem a Cristo Jesus crucificaram sua natureza. O que a Bíblia está dizendo? Você vai pegar essa natureza e vai botar na cruz. Minha carnalidade, meu desejo desenfreado pela pornografia, meu Deus, me ajuda. Meu Deus, eu gosto de sacanagem. Meu Deus, eu não sei o que fazer, eu quero matar todo dia, eu tenho muita raiva, eu tenho muito ódio dos irmãos, eu gosto de confusão, eu gosto de ver o circo pegando fogo. Você bota lá. Senhor, eu não tenho domínio próprio, eu quero bater. Senhor, eu tenho língua grande demais. Senhor, eu sou muito falso. Senhor, eu sou muito... Você vai botar na cruz de Cristo. E você vai crucificar. E você vai ficar lá crucificado Essa carnalidade vai ficar crucificada lá. Eu posso ouvir amém? Porque ele disse: as pessoas que pertencem a Cristo já crucificaram a natureza humana. Você quer uma vida de sobrenatural? Você vai... Apóstolo, não consigo isso não. Consegue? Diga para a pessoa ao seu lado: você consegue sim. Você consegue. O Espírito te ajuda. Nós estamos nessa dinâmica com os pastores também. Nós tivemos um retiro de mergulho, de imersão sobrenatural, foi fantástico. E quando a gente se limpou lá, porque teve um momento de
perdão. Às vezes a gente se esbarra, onde tem pessoas que têm dificuldades em relacionamento de um jeito ou de outro. E eu vou te dizer, quanto mais imaturo você é, mais confusão você tem para a sua vida. Mais imaturidade psíquica tem em você. Porque uma pessoa que tem maturidade psíquica, tem equilíbrio, ela já entendeu que tem coisas na vida que não é a força, a garra, o ódio. Vou na força do ódio. Tu vai na força do cão, não do ódio. O cão move o ódio dentro de você. Porque a Bíblia diz assim, se você diz que ama seu irmão, você odeia seu irmão, o amor do Pai não está em você. Então, essas coisas a gente precisa trabalhar, e a gente lá teve um tempo maravilhoso, e depois, na nossa imersão profética, meu Deus, o Espírito Santo saiu rasgando assim, mostrando coisas maravilhosas que estavam acontecendo, que haveriam de acontecer às nossas vidas. A gente precisa remover as coisas erradas da nossa vida. Eu posso ouvir amém? A Bíblia conta a história de Uzá, o rei Davi, ele queria trazer a glória, essa é outra história, ele queria trazer a glória de Deus para Israel, e aonde a arca de Deus estava em Israel, a glória de Deus vinha, e quando a glória de Deus vinha e atingia ali o povo, gente, a manifestação de milagres era grandiosa por todo lugar. E aí o rei Davi já estava conquistando Jerusalém, e aí de repente ele diz, eu vou trazer a arca, e trouxeram a arca, mas quando essa arca veio chegando, vindo rumo a Jerusalém, ela estava sendo carregada por bois, né? E aí caiu a roda, e esse homem chamado Uzá, ele corre para segurar a arca, para que a arca não caísse no chão. A arca era um sinal da bênção de Deus, e quando Davi viu aquilo ali, o que aconteceu com aquele homem? Aquele homem morreu na hora, ele foi morto na hora, porque quando a arca foi caindo, ele querendo ajudar a fazer um bem, o que tinha acontecido com Uzá? Uzá tinha as mãos sujas. A Bíblia diz em Jeremias 25, 7. Vamos ver o que a Bíblia diz. Por que Uzá morreu? Foi só Deus condenando Uzá? Deus estava de mau humor naquele dia? Porque Davi queria a glória. Onde a arca de Deus vinha, o sobrenatural de Deus estava. É aquilo que a gente quer. Eu quero o sobrenatural. Ele disse, como é que eu faço sobrenatural? Disse, traz a arca para Jerusalém. Ele trouxe. Só que manusearam da maneira errada. E Uzá foi esse levita que estava manuseando de forma errada. E quando a arca foi caindo, ele quis segurar, e Deus repreendeu, e ele morreu na hora. O que aconteceu com Uzá? Era Deus que fez um castigo só? Que não, certamente Uzá tinha mãos sujas. Olha só, em Jeremias 25, 7 diz, mas vocês não me deram ouvidos, diz o Senhor, pelo contrário, me provocaram a ira, e com as obras de suas mãos, para o próprio mal de vocês. Então, as obras das nossas mãos, Deus está dizendo, com certeza aqui, amados, se as nossas mãos forem sujas, se Deus se importa que elas estejam limpas, então não posso ter mãos sujas. O que havia de errado com Uzá? Uzá, com certeza, ele tomou uma decisão errada em segurar, não era de qualquer maneira, eles estavam fazendo tudo errado. Eles queriam a glória de Deus, mas estavam fazendo errado. Então, ele morreu ao tocar na arca. Ele foi julgado sobre isso aí. Ele tinha certamente as mãos sujas. Davi, quando escreveu, olha só o que diz o Salmo 24:3. Olha que interessante, no 24:3 ele diz assim, quem poderá subir ao monte do Senhor? Foi Davi que escreveu esse salmo. Quando ele escreveu? Quando ele viu Uzá morrer. Ele diz, quem poderá subir ao monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar, Senhor? Quem subirá no santo monte do Senhor? Aquele que tem mãos limpas e o coração puro, o que não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos. Continua, ele receberá bênçãos do Senhor e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. Você pode aplaudir ao Senhor? Então nós vemos, amados, que desde a pandemia, muitas pessoas começaram a ter mãos sujas. Elas passaram quase 2 anos, 1 ano e meio, não lembro exato, sem vir para a igreja. E muitos se sujaram no mundo, se sujaram com outras coisas, ou até pararam de vir. Você notou que, quem já notou aqui que tem pessoas que na época, antes da pandemia, viam mais a igreja, hoje vem menos? Eu estou no online agora, só assisto no online. Você notou alguém? Se você não notou, eu noto. Mas o que aconteceu? Às vezes as pessoas lá fora,
elas se sujaram bastante. E Deus se importa com as nossas mãos limpas. Sem mãos limpas e coração puro, nós não podemos recepcionar, atrair, receber a bênção que Deus quer para nossas vidas. Porque o texto você diz lá, ele diz, a bênção do Senhor se estabelece quando as suas mãos estão limpas. E a carnalidade, ela é um grande desafio para todo mundo. Então eu quero o sobrenatural de Deus, então você tem que ajeitar algumas coisas na sua vida. Você tem que ver como é que você está lidando com a impureza, com a prostituição, com a pornografia. Mesmo você casado, como é que você está lidando com isso? Com sua mente, seus pensamentos, os convites que rolam, né? As cantadas de terceiros que vêm para você, vêm no seu telefone. Como você está lidando com isso? A Bíblia diz em 1 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Se alguém, 1 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Vamos dizer juntos? Se alguém está em Cristo, vamos ler mais forte. Eu queria, igreja, que você desse mais força ao que você está lendo. Diga com força, se alguém... As coisas velhas já passaram. Você está em Cristo? De fato está em Cristo? As coisas velhas da sua vida têm que sair. Você pode aplaudir ao Senhor? Para que o sobrenatural de Deus seja ativado na sua vida. Eu quero esse sobrenatural, apóstolo. Eu quero viver no sobrenatural. Eu quero andar na outra dimensão. Quantos anos você tem? 20, 30, 35. Está ficando velho, 40. Tá mesmo, viu? Deixa eu te dizer, você já andou no seu natural a vida inteira, que tal você experimentar andar no sobrenatural? Pense nisso. Agora você vai ter que usar os códigos de Deus, andar em santidade, andar em amor. São códigos de Deus. A Bíblia diz em 1 Coríntios 3:1. Olha só, o apóstolo Paulo chegou na cidade de Corinto, na Grécia, e ele queria entregar dons, ele queria distribuir dons, ele queria fazer assim, deixar o povo numa imersão profética poderosa. Aí ele disse, eu porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a pessoas carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda vocês não podiam nem suportar o alimento sólido, nem ainda agora podeis, porque ainda sois o quê? Sois o quê? Diga, carnais. Volta lá, isso. Diga, vamos ler a última linha aí desse texto. Ainda sois carnais. Diga, ainda. De novo. O que é um crente carnal? Diga, crente carnal. Crente carnal é aquele crente que anda na carne. É o crente que anda onde? Na carne. Paulo disse, gente, eu vim cheio de unção, eu queria liberar unção, para vocês receberem o poder de Deus, verem a glória de Deus, e quando eu chego, eu não pude, nem, vocês são bebês espirituais, como? Aí ele vai dizer, como é que a gente é um bebê espiritual? Nós temos características quando nós somos imaturos, espiritualmente e até psiquicamente, né? Ele diz, porquanto, havendo entre vocês ciúmes e contendas. Não é assim que sois carnais? E andais segundo o homem? Não, pode voltar, eu quero na NTHL, eu quero as várias versões, bote as várias versões aí que tem. Porquanto, porque vivem como se fossem pessoas deste mundo, quando existem ciumeiras e briga entre vocês. Será que isso não prova que vocês são pessoas deste mundo e fazem o que todos fazem? Quando tem ciumeira, tem briga, tem fofoca, tem isso, aquilo, outro. Pode até acontecer, você tem que voltar e resolver. Onde tem gente, vai ter problema. Eu queria ser um pastor que eu não tivesse que lidar com pessoas. Olha, amado, vai trabalhar lá no distrito que tu vai botar a peça uma em cima da outra assim, tu não vai ter nunca problema. Não dá para você ser pastor se você não gosta de gente. Deus tem um chamado para mim. Com certeza não é pastoral. Mas eu não gosto muito, eu gosto de eu me relacionar sozinho comigo. Você tem um problema pessoal aí contigo mesmo também, você tem que tratar.
Deus nos fez para nos relacionarmos. Agora, onde há pessoas que são imaturas psiquicamente, são imaturas emocionalmente, são imaturas espiritualmente, vai ter bagaceira. Tem ou não tem? Tem. Então, ele diz assim, gente, eu cheio de dom, cheio de bênção. Quando eu vi uma brigalhada, uma confusão, imoralidade no meio da igreja, os caras lá querendo os dons do Espírito, mas o cara estava vivendo até com a ex-madrasta dele. Paulo disse, como é que vocês toleram esse homem? Está vivendo maritalmente com a madrasta dele. Ela foi mulher do pai dele. E disse, isso é uma coisa absurda. Disse, olha essas confusões, olha esse linguajar. Meu Deus, isso é uma igreja carnal. Não tem como eu distribuir, não tem os dons de Deus, soltar aqui para vocês com essas coisas. Eu tive que dar leite para vocês. Crentes carnais não veem milagres. Crentes carnais não experimentam o sobrenatural de Deus. Crentes carnais impedem o mover de Deus. Porque onde tem contenda, ciumeira, essas coisas, demônios também estão ali. Demônios sentem cheiro. Quando você tem experiências sobrenaturais, você tem o mundo do espírito aberto para você, nós temos os 5 órgãos do sentido em pleno funcionamento, tá? Audição, visão, tato, olfato, paladar. Isso é uma outra ministração. A gente sente cheiro, a gente vê, a gente ouve, e não é esquizofrênico não. A gente percebe coisas. E onde tem carnalidade, tem podridão. Porque fede. E quando tem coisas podres, quem é que atrai? Bichos. Urubus. O mundo do espírito também é assim. Você pode estar num relacionamento muito legal, começou a confusão, as aves de rapina vêm, os demônios vêm, e eles vão ficar ali rodando. Começa a falar, por isso você tem que resolver. Pisei no teu calo, me perdoe em nome de Jesus. Disse que não devia, te machucou, mano, me perdoe em nome de Jesus, eu me empolguei demais, quis me exibir, me quebrei. Falou que não devia, xingou. Você tem que limpar. A gente precisa ter uma lavagem espiritual diária. Você precisa ter uma higiene mental. Alguém te machucou, fulano me machucou, abusou de mim, disse que não era para dizer. Eu estou com tanta raiva, Senhor, mas eu perdoo. Isso é higiene mental. Eu perdoo o Sandro porque falou isso. Eu perdoo o Sil porque disse isso. Eu perdoo o Augusto porque ele passou por mim, não falou na igreja. Não, Jesus, Senhor, me limpa, meu Deus, eu vi aquela mulher lá na academia, eu estou com a imagem dela na minha cabeça, meu Deus, eu queria pegar aquela mulher, me limpa, meu Deus. Aí Deus levanta até a mulher para interceder pelo marido. Senhor, eu quero acessar pornografia. Homens aqui, você é homem que acessa pornografia, toda vez que você acessa pornografia, você está inserindo MERDA, fezes. Você está se poluindo. Você está atraindo demônios para a sua vida. Se você é casado, eles vão vir no teu leito. Senhor, me liberta, busque alguém. Busque um outro homem, seu caso. Busque uma outra mulher, seu pastor, sua pastora, ore por mim. Eu estou tendo acesso à pornografia, isso está fazendo um mal terrível para mim. Por que eu estou dizendo isso? Mais de 40%, 50% de pessoas evangélicas estão envolvidas com pornografia. Não estou fazendo mal para ninguém. Está fazendo mal para você, para o seu casamento. E outra coisa, se você está se alimentando com pornografia, como é que você vai? Você quer aquela imoralidade que vai entrando? Ela vai tirando você da rota dos processos que Deus tem para a sua vida. As obras da carne, irmãos. A Bíblia diz assim, que nós precisamos ter mãos limpas. Lá em 1 Timóteo 2:8, quero que todos os homens levantem mãos santas. Então, eu quero, está aí o texto em 1 Timóteo 2:8, eu quero que todos os homens orem, homens dedicados a Deus, que ao orarem eles levantem as mãos sem ódio e sem brigas. Não pode ter ódio na tua vida, diga, não posso ter ódio, ira, contenda na minha vida.
Mas aquela ex-mulher, aquele meu ex-marido, o meu enteado, eu odeio aquela minha enteada. Se aquela menina não existisse, a nossa vida ia ser melhor. Ei, você quando quis esse homem, sabia que ele tinha esse filho. Você, que seu marido tem outros filhos, e é casado com você, as famílias mosaicas, se você prejudica o acesso desse pai, de alguma maneira, financeira, ou espiritual, ou afetiva, você vai responder por isso. Pare de fazer confusão, e você, homem, resolva da melhor maneira possível. Você quer o sobrenatural de Deus, Deus vai fazer transformação. Quem sabe você é a pessoa que vai conduzir aquele enteado do inferno. Você vai ganhá-lo pelo amor. Porque é normal que filhos não queiram que os pais separem. E é normal que filhos criem confusão entre padrastos e madrasta. Quando você é uma mulher imatura, você tira esse pai do acesso a esse filho. E você vai se dar muito mal com isso. Fica a dica aqui, tanto para homens como para mulheres. Se a sua família é uma família mosaica que tem essas coisas, você vai ter que tratar isso com sabedoria. Perfeita ela já não é pela própria quebra do processo. Eu quero dizer que tem muita poeira mundana que se apega a nós, gente. Muita sujeira nas músicas. São poeiras, são coisas que você ouve, polui a nossa mente. Aonde a gente vê isso? No cinema, nas universidades, no local de trabalho, às vezes até no âmbito familiar, dos nossos familiares não cristãos. A Bíblia diz no livro de Tiago 4:8, lavem as mãos, pecadores. A gente vê em tantas igrejas, tomara que a gente não aconteça isso aqui, mas muita gente com problema de mentira, muita gente presa com fumos, com drogas, muita bebedice na igreja, dizem que são cristãos, estão nas orgias, nas bebedices, nos adultérios, muita gente crente fornicando, jovens fornicando. O que é fornicação? É 2 jovens ou 2 adultos, até 2 idosos, se não são casados, tendo relação sexual, o nome disso é fornicação. A Bíblia diz, o reino de Deus, você não tem acesso. Então como é que você diz que você é um crente e você está transando com seu namorado, com sua namorada? Essa é uma condição de pecado, e essa é uma condição de sujeira espiritual. Essa é uma condição em que Satanás está nesse leito, que Satanás tem acesso ao seu corpo, tem acesso à sua mente, tem acesso à sua alma, pela imoralidade, pelo pecado. O que você tem que fazer? Você tem que se libertar. Apóstolo, o que eu vou lidar com a minha pulsão? Case. Por que você está transando com essa pessoa? Por que não casa com ela? Porque eu acho que não é de Deus. Não é de Deus, é você estar transando com essa pessoa. Aí o que eu vou fazer? A Bíblia diz, se o teu corpo te faz pecar, se um membro seu faz pecar, é melhor que você corte e lance fora, do que você ir para o inferno com aquele membro. Eu vou cortar meu pênis? Não é isso que Jesus falou. Tem coisas que a gente tem que cortar na carne, no sentido que eu quero dizer. Você vai ter que pagar um preço da santidade para andar em pureza. Eu vejo casais aqui lindos, muitos casais já vi aqui, que às vezes eles vêm para confirmação de aliança. E eles dizem assim, apóstolo, a gente não sabia que era isso, achava que era normal, porque hoje é normal as pessoas se amigarem, a gente estava amigado 5, 10, 15 anos, a gente entendeu, a classe nos mostrou a maldição que estava vindo sobre as nossas vidas, e nós estamos 3 meses sem ter relações, nós estamos 4 meses, nós estamos 5 meses, e a gente está se segurando, doido para casar, para poder voltar a ter uma vida normal. É o que a Bíblia diz. Se você não consegue se conter, case, porque é melhor casar. Paulo disse, gente, é melhor casar do que você viver abrasado. Nós estamos lançando um livro, perguntas e... Cadê? São 2 coisinhas, 2 frases bem interessantes, né? Dúvidas e perguntas que todo mundo quer fazer e não tem coragem de fazer ao pastor. Tudo sobre as demandas e pendências da sexualidade. Em dias vocês vão estar vendo isso aí. Por que a gente está tratando tanto quanto isso? Por causa da grande sujeira da imoralidade que tem entrado na igreja. Eu queria que você ficasse de pé nesse instante. Nós queremos ter ação do sobrenatural. Nós precisamos fazer morrer a nossa natureza terrena. Vamos ver aqui em Colossenses 3:5. A Bíblia diz assim: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena.
Sabe, essa nossa natureza, esse desejo pelo erro, essa natureza terrena de fazer o mal, da ganância, do ódio, do me vingar. Eu vou me vingar, eu já perdoei, mas não quero ver nem mais aqui na minha cara. Deus diz assim: pega essa tua natureza, mate isso, faça morrer. Você que nunca conseguiu perdoar o seu marido por aquela demanda, pegue, e você vive com ele, você não deixou, não se deixaram, mas vive com ele, e você vive com esse ódio, esse ressentimento, esse rancor. Você que tem rancor contra algum irmão, algum pastor, talvez você é de outra igreja, ou está visitando aqui, ou já está nessa igreja, mas você ficou com tanto rancor de pessoas que não te reconheceram, não te deram a honra que você deveria. Talvez você está aqui, você é aquela pessoa que, pelo seu temperamento mesmo, você lida com muita dificuldade, com mágoa. Para você perdoar uma pessoa, você demora, e você acalenta essa demora. Não, ainda não estou pronto. Não faz isso, não acalente sua carne. Vá lá, vá até a pessoa e diga: olha, o que você fez me machucou. A pessoa: não, peraí, foi eu, me perdoe, eu quero te perdoar. E você vai engolindo aquilo ali. Faça morrer a sua carne. Eu tive uma experiência fantástica na Rede da Família, estava falando sobre perdão, e uma pessoa no final disse assim: apóstolo, tenho muita raiva, porque minha esposa me traiu com outro homem. Contou a história rápido para mim. Eu disse: você já perdoou? Você quer perdoá-la? Quero. Então eu posso orar por você? Ele disse: pode. E aí, amados, eu tive uma experiência, eu nunca tinha visto aquilo. Eu comecei a orar, eu disse: agora você vai repetir, liberar o perdão. E aí, amados, eu digo: repete comigo. Eu, fulano de tal, em nome de Jesus. Aí ele começou a travar: em nome de Jesus, eu perdoo minha esposa. Aí ele começou a tremer assim, não era endemoniado, era a carne dele. Diz: bora, repete. Bora, você vai dizer. Gente, o homem na cadeira, ele estava sentado, ele foi se alongando, e isso aqui, a carne dele tremia. Sabe quando a carne treme na gente? Diz: olha, eu fui fazer aqui, minha carne tremia. Eu nunca tinha visto uma carne tremer com tanta intensidade e tão forte, por causa da dor terrível daquele homem. E ele estava disposto, sim, de coração, mas o rancor, a mágoa, a ira. E eu consegui, fiz um processo com ele, fiz ele confessar, liberar, tiramos ali 1 tonelada das costas dele. A gente quer o sobrenatural de Deus, a gente precisa deixar as nossas carnalidades. Eu quero que essa igreja seja uma igreja que a glória de Deus venha, a gente não louvor, porque estamos limpos, porque a carnalidade não é o que nos governa. A glória de Deus venha, nos visite e mova sobre essa igreja, traga resgates nas nossas vidas. Eu quero ver na sua casa, na sua família, mover sobrenatural de Deus. Levanta a sua mão e diga: Senhor, eu preciso desse teu mover. Diga: eu preciso dessa tua glória. Me ajuda a vencer minhas carnalidades. Diga: eu não quero ser um crente carnal, que vai para cima, que resolve, que briga. Meu Deus, me ajuda a ser manso, meu Deus, a dar bom testemunho. Eu quero fazer morrer essa natureza. Eu quero, meu Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E essa manhã eu quero dizer: se você não tem Jesus na sua vida e você ouviu essa palavra, eu quero te dizer que se Cristo não estiver no teu coração, tu não vai conseguir andar em espírito. Se você quiser aceitar Jesus, sai do seu lugar e vem aqui. Você diz: pastor, eu preciso de Jesus, porque a minha vida só tem dado errado, eu tenho muito problema, tenho confusões com tantas coisas, eu preciso do príncipe da paz na minha vida. Se você quer Jesus, sai do teu lugar e vem aqui, que eu quero orar por você. Pastores vão orar por você. Se você estava desviado, afastado de Cristo, e você ouviu hoje que você precisa de Cristo na sua vida, que você andou na carnalidade, se sujou aí fora, vem aqui à frente que nós vamos orar por você. E a terceira pessoa que eu quero chamar aqui, se hoje essa palavra mexeu com você, você sabe que você precisa fazer mudanças no seu coração. Aí onde você estiver, você vai botar a mão no seu coração e você vai dizer: Senhor, me ajuda, em nome de Jesus. Isso, sai do seu lugar, vem aqui à frente que nós vamos orar por você. Enquanto nós cantamos, eu quero te dar a oportunidade para você vir aqui à frente, para nós orarmos por você.
Pedir que os milagres de Deus passem a ser uma diária na sua vida, seja algo constante na sua vida. Sai do seu lugar, hoje é o dia de oportunidade de você receber de Deus. E você que é crente, que sabe que as carnalidades estão em você, diga: me refaz, Senhor. Eu renuncio a essa carnalidade, essas tendências, essas conexões com o mundo. Eu sou do céu. Diga para Ele: eu sou do céu. Eu sou do céu. Feche os seus olhos e diga: Senhor, me ajuda a vencer essa carnalidade, me ajuda a vencer esse pecado. Eu quero ir para o céu, eu quero a conexão com os céus, eu quero, meu Deus, viver a tua glória, eu quero ver a tua glória, eu quero mãos limpas, Senhor. Eu largo a vida para viver a tua. Toca cada pessoa que está saindo do seu lugar. Não saia daqui hoje sem ajeitar as coisas. Você que estava longe de Jesus, oh Espírito de Deus, vem sobre teu povo. Nós somos do céu, meu Deus. Nós queremos, meu Deus, navegar nas águas do teu Espírito, Senhor. Andar em dimensões do sobrenatural. Queremos, meu Deus, ser visitados pela tua glória. Em nome de Jesus. Que os céus sejam algo normal em nossas vidas, Senhor. Me refaz, Senhor. Me refaz. Me refaz. Ensina a ser como tu és, Jesus. Levante suas mãos agora, você vai orar. Em nome de Jesus, você ora em línguas, comece a orar em línguas. Você vai orar por você, você vai dizer: Deus, eu quebro essas carnalidades da minha vida. Diga: eu rejeito esse apego às coisas do mundo. Eu rejeito, meu Deus, o pecado. Eu rejeito, meu Deus, a discórdia na minha vida, a maledicência, a confusão, meu Deus. Eu rejeito, diga isso: eu não aceito na minha vida. Eu não aceito no meu casamento espírito de confusão, ciumeiras, dissensões. Espírito de Deus, eu quero ser visitado pela tua glória. Eu quero ver a tua glória na minha casa, na minha família. Por isso eu digo não a Satanás, eu digo não ao diabo, eu digo não às obras da carne, eu digo não, eu vou fazer minha natureza carnal morrer. Eu sei que não depende de ti, Senhor, é pelo Espírito em mim, pela minha decisão. Diga: Pai. Repete, igreja, diga: Pai, eu rejeito as obras da carne, e hoje eu te peço, Senhor, pelo teu Espírito, me ajuda nas minhas fraquezas. Diga: Pai, em nome de Jesus, eu rejeito toda a carnalidade. Eu não serei um crente carnal. Diga: Pai, em nome de Jesus, por livre e espontânea vontade, eu decido andar em espírito. Eu rejeito as obras da carne. Eu rejeito espíritos de confusão, dissensão, maledicência na minha vida. Eu quero ser visitado pela tua glória. Visita-me, Senhor. Visita-me, Senhor. Fala comigo em sonhos. Fala comigo na tua palavra. Fala comigo, Espírito. Abre os olhos do meu espírito.